Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. A graça e a paz, queridos. Amém? É muito bom estar aqui com vocês nessa noite, dando continuidade à atividade do Congresso de Família. Fomos muito bem recebidos ontem. O evangelista Ronaldo, sua esposa Elza, nos entregaram uma cesta tão linda lá no quarto do hotel. Que gostoso. Estamos usufruindo dela. Tem muito ainda, viu? Nós estamos usufruindo lá. Muito obrigado pela hospitalidade de vocês, pelo carinho. O pastor Josimar e a Selma também têm nos acompanhado. Temos conversado há bastante tempo. Amamos essa igreja. Sentimos o mover de Deus dessa igreja. Aqui é uma igreja do Senhor Jesus, plantada e firmada na rocha que é Cristo. E Ele é quem tem feito diferença nesse lugar. E vai fazer diferença, Sheila, Bassuri e Alamais, na tua vida hoje. Porque Ele tem um propósito aqui nessa noite, nas nossas vidas. A começar de nós. E para vocês todos. Porque Deus, Ele é amoroso. Amém? Nós passamos essa semana jejuando e intercedendo por cada casal. Então você não está aqui por acaso. Talvez você diz, eu vou lá, vou junto, mas creia que foi o Senhor que te trouxe aqui. Então, receba, abra teu coração para receber a cura que o Senhor está dando, não só para a tua casa, mas para essa igreja aqui. O Senhor está fazendo algo novo. Às vezes a gente não consegue ver, porque fica tanta correria, né? Tanta coisa para resolver, tantos afazeres, né? E a gente não percebe o reino. Quem crê que o reino espiritual é real? Opa, eu creio. Quem crê que o reino espiritual ele está aqui agora? Ele está se movendo aqui agora. Então, nosso Deus é onisciente. Ele sabe o que está no meu coração e no seu. E é assim que nós vamos hoje entrar nos átrios do Senhor. Aleluia. Amém? Todos querem entrar nos átrios do Senhor? Né? Não precisamos amarrar sininho nenhum na cintura. Graças né? a Deus. Tá? Então, nós vamos entrar. Você sabe da história hoje, do sacerdote, né? tá? Deve saber, né? Nós vamos entrar hoje. E a gente vai falar aqui, nós vamos entrar. Eu estou agora saindo do que a gente combinou, porque eu vou entrar aqui só na leitura, tá, irmãos? Eu vou ler aqui bonitinho, vou marcar para a gente fazer o script certinho. Exatamente. Mas antes eu gostaria muito de falar para vocês que o que nós oramos, o que nós pedimos para o Senhor é que o que Ele faz em nossas vidas e o que Ele fez em nossas vidas, Ele possa fazer abundantemente mais na vida de vocês. Tá? E Amém, algo assim novo seja. vai acontecer. Vamos lá, agora. Pode falar disso aqui, amor. O que é hoje? Então, ontem nós falamos sobre acordo. Quem estava aqui ontem? Foi benção, né? Hoje nós vamos falar sobre aliança, um compromisso e espiritualidade familiar. Muito importante para aquele que já está casado, que está em aliança, pode renovar. Aquele que não fez uma aliança vai fazer hoje em nome de Jesus. E os jovens poderem compreender que é fundamental uma aliança no seu relacionamento futuro. Interessante que essa aliança, os jovens às vezes pensam assim, o que eu vou fazer num seminário onde estão falando para casais? Mas é agora que o Senhor começa a fundamentar, sabe o que é fundamento lá? A base do que vai ser lá para frente, para o seu futuro. É agora que você chega no trono do Senhor e fala aquilo que você quer lá na frente e a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Então, talvez não tenha a vitória aqui do seu lado, né? Mas Deus vai colocar conforme você tem colocado na presença dele. Talvez para você seja meio peculiar estar aqui. Estão aqui duas pessoas fazendo essa palestra. O pastor ontem chamou, falou assim, vem os dois ministros, assim, nós dois. Por quê, querido? Família não é um. Família começam com dois. E certa vez, nosso encontro de casais, nós ministramos, trabalhamos com de casais lá de Curitiba desde 2003, quando nasceu o nosso filho mais novo, o Leonardo, que hoje tem 22 anos. E um pouco mais à frente,
o pastor nos convidou a fazer uma palestra pais e filhos dentro do nosso programa de casais. E ministramos essa palestra em Curitiba, Canoas, Criciúma, Cianorte, várias cidades. Mas a primeira vez que eu fui ministrar aquela palestra, ele havia convidado a mim a fazer aquela palestra. Eu preparei e ministrei a palestra. Quando eu terminei a palestra, eu falei, eu não vou mais fazer essa palestra sozinho. Falei para mim mesmo, falei para Deus, falei para todos e avisei minha esposa assim, nós vamos fazer juntos. Foi um desafio, irmãos. Nós vamos fazer juntos. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a família, quem construiu essa família é eu e você na presença de Deus, não sou eu. Eu não posso fazer isso sem que a gente tenha a oportunidade de falar as duas versões, as duas formas. Dessa maneira que nós começamos, e nisso vem 9, quase 10 anos, que nós estamos nos aperfeiçoando, aprendendo a trabalhar um com o outro. Isso significa acordo e aliança. Porque se não tem acordo e aliança, queridos, não dá para certo. Não funciona. Até porque o desejo do meu coração e do Luiz Antônio é mostrar o que Deus faz em nós e através de nós a verdade. Então, essa palavra, eu creio, vai ficar no coração de cada um de vocês, para vocês verem assim, sim, Jesus faz. E não é porque nós estamos aqui falando que esses 10 anos a gente não teve luta. Nós tivemos bastante lutas. E nós vamos poder compartilhar. 10 de ministração, 39 de casados, dia 21 de junho agora. E no livro tem bastante informação sobre isso. Aliás, bem, falando do livro, deixamos alguns livros ali. Ontem nós falamos sobre aquela oração, você quebrar e ir para frente. E no livro está escrito como que nós fizemos com nossos 4 filhos. Do Leonardo não estava ali ainda, que não estava editado na época. Dos nossos 3 filhos, como nós passamos eles para a fase adulta. O que fizemos e como isso aconteceu na vida deles. E o que foi bom isso para eles. Então eu te estimulo que possa aperfeiçoar seu relacionamento investindo nisso. Bem, vamos ler o versículo da palavra de Deus? Abra sua palavra, sua Bíblia, seu aplicativo, porque hoje em dia muita gente usa aplicativo. Eu também uso, é tão prático, eu tenho dezenas de versões ali e é muito bom. Apocalipse 11, 19. Isso. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, Apocalipse 11, 19. Então veja aqui, olha. Quando abriu o santuário de Deus no céu, o que é que tinha lá? Responda, o que tinha lá? A Arca da Aliança. Veja, que negócio interessante. A Arca da Aliança, ou a Aliança, está no centro da presença e da memória de Deus. Presença e memória, porque quando você fala assim, olha, aqui está a Arca, aqui está a Aliança. Você pensa, peraí, isso é passado. Jesus veio e fez uma nova aliança. Fez 2025 anos atrás. É passado. Não. Aqui está dizendo na palavra de que quando abre os céus está lá a arca da aliança, significando que a aliança de Deus ela é presente. A aliança de Deus está na memória dele. Isso, toda aliança que fazemos está diante de Deus e na memória de Deus. Guarda essa palavra memória. Está na memória de Deus, né? E nós podemos agora entender que nós estamos agora sendo lidos. A memória de Deus está lendo agora a tua história, tá? Isso é interessante, amor, porque lembra quando nós ministramos para casais, é muito jóia, a gente reúne em nossa casa muitas vezes. Hoje tem um evento de casais lá que nós não vamos participar, mas tem os líderes que estão lá, a gente foi co-líder desse grupo, porque já íamos entrar em viagens. E eles estão lá. Mas é muito interessante, a gente começa assim num grupo de casais, meia dúzia de casais, e a gente começa dizendo assim, sou Luiz da Thelma. Eu sou a Thelma do Luiz. Somos casados há 39 anos, vai completar agora dia 21 de junho. Temos 4 filhos, 2 noras, 2 netos, etc. E segue. Eles vão falando. Aí chega uma hora, chega num casalzinho assim, e... vou dar um exemplo. Ele fala assim, nós somos casados há 7 anos e a mulher dá uma cotovelada nele. Já aconteceu isso?
Já viram isso? Pode ser de levinho, mas ela dá um totó. Ele dá um toquezinho dizendo, não é isso. E a gente escuta ela falando assim, 5. Daí ele fala, nós estamos casados há 5 anos e estamos juntos há 7. Já ouviu isso sendo falado? Porque na cabeça daquela mulher está assim, olha, eu estou junto com este homem há 7 anos, mas o dia que eu fiz uma aliança com ele, o dia que eu me casei com ele, faz 5 anos. Em presença e memória. Então a aliança ela tem um sentido muito profundo. Então, a aliança ela não é um símbolo do passado, mas uma realidade eterna e santa, que sustenta tudo que é verdadeiro, puro e duradouro no reino de Deus. Você já fez uma aliança? Quem já fez uma aliança? Eu. Então, preste atenção agora. Assim também deve ser na família. A aliança é o que sustenta tudo. Amém. E o que é uma aliança? É diferente de um contrato, olha lá. Um contrato é uma condição. Eu lido com contratos muitas vezes, e eu preciso ler o contrato para entender quais são as cláusulas dele. Quais são os motivos pelos quais aquele contrato pode ser desfeito. Tem multa? Não tem multa? Pode isso? Pode aquilo? Então, um contrato ele tem condicionais. Se você fizer isso, então eu farei aquilo. Se você não cumprir uma obrigação, eu posso romper esse contrato, ou a qualquer momento com 30 dias de antecedência. Não é assim que costuma dizer os contratos? Mas uma aliança não. É uma coisa incondicional. Significa o seguinte, mesmo que você falhe, eu permanecerei. É diferente do contrato. A aliança ela é eterna, ela é para sempre. E fazemos até que a morte nos separe. E teve momentos que nós tivemos dificuldade. Sem dúvida. Uma das vezes nós perdemos tudo. Perdemos nosso trabalho, a nossa vida financeira ficou assim, abaixo do zero. Em janeiro, nós tínhamos R$60 para passar o mês de janeiro. Porque a gente quebrou, a gente fez algo que... Eu creio hoje que não agradou muito o coração de Deus para deixar a gente aprender uma lição tão doída. Aprendemos, mas nós sofremos isso, sofremos essa perda total. E nesse dia de janeiro, o Luiz Antônio virou para mim e falou assim, amor, esse mês não tenho dinheiro para pagar a internet, pagar o telefone e pagar a água. E daí eu olhei para o céu e falei, eu entendi que eu sofri, Senhor, que a gente fez errado, mas nós já pedimos perdão. A minha água, a minha luz, aqui não, Senhor, eu não aceito. Diabo, sai daqui agora, porque eu já confessei, eu não estou mais debaixo dessa maldição. E aí foi interessante que nós precisávamos de R$5.000 para quitar tudo aquele mês. E aí eu falei assim, Senhor... Precisamos do básico, é R$5.000, porque a minha filha ela precisava tomar um remédio, e agora vocês começam a entender um pouquinho da nossa caminhada. E ela sofreu uma decepção amorosa, e nessa decepção amorosa ela perdeu a memória. E ela começou a entrar numa depressão muito profunda. E o remédio da Bruna naquele mês era quase em torno de uns 3, porque a gente não tinha conseguido ainda a documentação, para o governo nos ajudar a pagar essa medicação dela. Então, ia só uns R$3.000 só de medicação para ela, né? E aí eu falei, Senhor, nós precisamos de R$5.000. Quando foi 6 horas da tarde, e agora eu quero dizer para vocês que existem amigos de Deus. Os amigos de Deus, eles estão fazendo ali, estão lavando a louça, estão arrumando o carro, estão trabalhando, mas o Espírito Santo fala assim, fulano de tal precisa de tanto. E esse amigo de Deus, ele pega aquele tanto, ele não questiona, ele não fala nada. Chegou final da tarde, esse irmão mandou entregar lá em casa. R$5.000 para pagar. Isso foi em janeiro. Fevereiro nós precisávamos de novo. O Senhor, Ele tem um compromisso conosco. Quando nós entendemos... Lembra que eu falei? Eu entendi, Senhor, eu entendi já que nós erramos, mas nós já pedimos perdão. Então, há uma coisa que você pode anotar depois da memória, é reconhecer. Porque a aliança ela é mais do que um documento.
Quando você chega numa igreja e faz ali um casamento civil e religioso, é mais do que aquele talvez certificado que você ganha da igreja ou aquela bênção que você ganha ali. É mais ou menos como Jonatas e Davi. 1 Samuel 18:3 diz assim: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar o seu melhor amigo. Jesus fez um acordo de amizade conosco quando ele se entregou na cruz, lá em Gálatas 2:20, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja que essa questão envolvendo aliança não é um papel, não é apenas um instante. Ela tem uma profundidade espiritual tremenda e nós queremos explanar disso falando como que era esse conceito original de aliança nos povos orientais. Como era isso? No costume oriental, toda aquela pessoa que fosse visitar na casa de alguém, ela estaria debaixo da aliança daquela casa. Vocês lembram lá de Ló, quando os anjos passaram pela porta, ele ofereceu a vida dele para cuidar daqueles dele, homens? Né? As e filhas ofereceu as filhas porque ele vai defender aquele que está debaixo da aliança com a sua vida. Veja a profundidade da aliança que você tem. É interessante que aqueles anjos que entraram na casa de Ló, apenas cegaram aqueles homens para não acharem a porta. Não fizeram mais nada além disso, mas se submeteram à autoridade e às decisões do anfitrião, que era Ló, por mais que fosse alguma coisa complicada. Então veja, como aqui nessa nossa figura, tem sangue no limiar da porta. E quando passava pelo limiar da porta, aquela pessoa estava debaixo daquela hospitalidade. Da mesma maneira, quando nós falamos da Páscoa, a Páscoa e a aliança do limiar. Veja, quando diz lá no Deuteronômio, lá em Êxodo, fala sobre a Páscoa, Deus diz o seguinte: mate um cordeiro de um ano, sem mancha, sem mácula, sem nada, pega o sangue e passa na soleira, no umbral da porta. E o anjo da morte não passará, não entrará naquela casa quando passar. A pergunta: aquele sangue ele protegia do anjo da morte? Que ele repelia ele? Não. Aquele sangue na porta significava: Deus, você é bem-vindo. Aquele sangue significava: Sheila Bassuri, você pode entrar na minha casa, porque a minha casa é tua e aqui você tem morada. É isso que significa aquele sangue naquele umbral. Aí agora eu vou apertar um pouquinho. Aperta aí, né? amor. Então, minhas irmãs, muitas vezes a esposa, ela não aceita a cobertura espiritual que está sobre a cabeça dela. Então, quando nós estamos agora em aliança, nós aceitamos essa cobertura espiritual. Quando nós não aceitamos o que Ele me dá, quando eu não estou satisfeita com isso, eu estou pisando no sangue. Então, a fidelidade começa quando eu começo a entender agora que eu tenho uma aliança e eu preciso entender agora o meu papel nessa aliança. Então, uma aliança, ela envolve entrega, ela envolve lealdade, cuidado mútuo, renúncia pessoal. Tem uma frase interessante, diz que Agatha Christie, escritora, né, famosa. Quem leu o livro de Agatha Christie aí? Não é tão comum mais, foi muito comum uma época, né? Mas diz que o marido dela era arqueólogo, sabiam? E ela disse assim: a melhor coisa que a mulher pode fazer é ter um marido arqueólogo, porque quando ela fica mais velha, ele se interessa ainda mais por ela. Isso é parte É interessante, mas não resolve o problema, certo? Então, Jonatas mas é uma fala bonita. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também as suas armaduras, inclusive a espada, o arco e o cinto. 1 Samuel 18:4. Jonatas entregou armas e túnica. Vulnerabilidade e confiança. Tirou a capa, proteção. Deu a espada, ataque. Entregou tudo para Davi e estava de peito aberto dizendo: Davi, se você quiser usar essas coisas e me matar, você tem toda a liberdade. É assim no casamento e numa aliança. Quando você chega para o seu cônjuge, você depõe armas. Eu sei exatamente como destruir a Thelma.
ela sabe exatamente como me destruir. Porque nós nos conhecemos e temos uma intimidade tal que ela sabe tudo que eu sou e eu sei tudo que ela é. E nós escolhemos não fazer isso. Não foi fácil na caminhada. Nós, como casal, se despir de tudo e entregar o nosso conhecimento de quem nós somos, porque, irmãos, nós temos 30 anos de aconselhamento. Nesses 30 anos, a gente sabe, todas as mulheres sabem, se tem uma pessoa que consegue guardar um segredo, pode pegar a mulher que fala muito, mas que consegue guardar lá na pontinha do coração e não falar para ninguém, é a mulher. Tá? Aquilo que está lá guardadinho e ela não fala. Então, se os maridos pensam que conhecem inteiramente a mulher, quando ela não quer ser conhecida, ela não se deixa conhecer. Então, muitas vezes, nós falamos de tudo, mas não falamos tudo. Então, quando nós começamos a falar assim, escuta, o que você me falou agora me magoou muito. O que você fez agora me deixou muito triste. Ao invés de a gente falar aquilo que passou no coração, tá bom, não quero, é isso aí. Sabe? Então, a mulher sabe controlar. E o homem ele é muito interessante quando ele está no relacionamento. Ele dispõe, ele solta tudo. Agora, quando o homem está traindo, e quando o homem está olhando para fora do casamento, eu brinco assim, sabe? Eu brinco com ele aqui. Eu falo assim, amor, passou uma porta por mim. Por quê? Porque o homem, ele faz assim, ele quer esconder que ele está fazendo algo que não está de acordo, está olhando para fora do casamento. E ele fecha a porta da intimidade. E daí não existe sexo entre o casal, não existe um relacionamento amoroso entre o casal, existe sexo, uma troca de toque, mas não de emoção. Então, quando nós dispomos as armas e nós entramos para esse casamento e está tudo bem, eu estou do teu lado na alegria e na tristeza, na abundância e na falta. Teve um dia que a luta estava tão pesada, mas tão pesada, que eu falei assim, Senhor, eu entendi a mulher de Ló, entendi a mulher de Jó, entendi, porque estava muito difícil eu ver a minha filha descompensada do jeito que estava, surtada, e eu não sabia o que fazer. E eu orava, e um dia eu encostei na coluna da casa nossa lá, e eu gemi, de tão doído que estava no meu coração, de ver a minha filha sendo internada num hospital psiquiátrico. E quando eu gemi, e eu entendi assim, Deus vai recolher a Bruna. E eu escutei assim, entrega ela para mim. Aí eu tive certeza que Deus ia recolher. E aí eu falei, eu fui para trás, eu tenho um ateliê grande lá, e eu fui colocar um hino para tocar, e eu não sei como, mas acabou tocando um hino que falava, talvez os mais antigos vão lembrar, Soldado Ferido. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida, porque, assim, na minha cabeça, que o Senhor ia levar a Bruna, e que aquele momento era tipo assim, né? Essa soldada aí está ferida, né? Mas não, Deus estava levantando esse ministério que é o Redere. O Redere, que depois a gente vai falar para vocês. E aí Deus começou, dessa oração, essa oração foi um gemido, não foi uma oração onde eu clamei, onde eu gritei, mas foi um gemido. E daí, quando nós começamos a entender e começamos a alinhar daí o que o Senhor estava fazendo naquele tempo. Então, veja, quando nós falamos de depor arma, significa a parte física, você entende. Não agrido a minha esposa, ela não me agride fisicamente. Ok? E emocionalmente? E os ferimentos emocionais? E a questão espiritual? De ao invés de estar orando e abençoando, está lançando palavras ou maldições sobre a vida.
E o umbel ainda tem um outro significado muito importante, que é o seguinte: do limiar, da porta e do sangue derramado. Todo relacionamento sexual envolve sangue. Sempre envolve sangue. Sempre. Principalmente a primeira vez da mulher. Mas sempre haverá sangue envolvido. Portanto, todas as vezes nós temos um relacionamento, nós estamos fazendo uma aliança de sangue. Se nós estamos tendo relacionamento como marido e mulher, nós estamos reafirmando nossa aliança a cada oportunidade que fazemos amor. Se uma pessoa ela está fazendo ou tendo relacionamentos fora do casamento, está fazendo alianças ímpias, impuras. E esse sangue derramado, ele é colocado, se é puro, é colocado no altar de Jesus. E se ele é impuro, ele é colocado em outro lugar, que eu não vou citar o lugar. Mas você deve imaginar onde é. Então esse compromisso, desse limiar, dessa aliança, está envolvido em tudo aquilo que está na palavra de Deus, desde Páscoa, sacrifício de Jesus e a família, que é fundamentado no acordo e na aliança em Cristo. Nós vamos hoje, cada um conhece sua caminhada, mas hoje diante de Deus nós vamos depositar agora, né? Como eu falei, nós precisamos reconhecer o que a gente fez. E nós precisamos colocar, porque, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nada vai ficar escondido. Melhor a gente confessar, né? Melhor é confessar porque o Senhor nos perdoa, né? Então, em Mateus 2,14, está escrito assim: ela é a tua companheira e a mulher da tua aliança. Porque o Senhor, esse daí é o versículo 16. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. É porque o casamento Deus fez com o propósito de poder perpetuar ou transmitir a fé. A fé ela é transmitida na família. A igreja é um agente de Deus para isso, mas a fé é transmitida na família. Pegue você e sua família. Se você veio de um lar cristão, você recebeu essa fé no teu lar. Quem aqui veio de lar cristão? Entendo que todos os demais não vieram de lar cristão, certo? Quem aqui não veio de lar cristão? E a pergunta é, quando você veio para a igreja, recebeu Jesus, firmou a tua vida em Jesus, a tua casa mudou ou não mudou? Mudou. Por quê? Porque Deus, Ele instituiu o casamento como algo importante, como família, algo importante para que a gente pudesse perpetuar a palavra dEle, a fé. Então a gente aprende a fé em casa. A gente vem na igreja, aprende toda a palavra. Mas quando você chega em casa e tem teus pais ali, e eles estão firmes, em acordo e aliançados, você tem uma fortaleza muito grande. Nós temos um filho casado, que mora fora do país. E ele estava lá fazendo uma conversa com uma pessoa, e a pessoa perguntou para ele assim: se tudo acabar para você na sua vida, e você tiver que toda a vida que você tem agora acabar, o que será de você? Onde você vai cair? Ele falou assim: com os meus pais, porque são a minha rede e aqueles que me sustentam emocionalmente. Gente, olha o peso disso. Olha o peso disso. E se não tem uma fortaleza, uma aliança em casa, aonde cai? Cai no abismo. Não tem outro lugar. Não tem uma rede de proteção. Quando na minha infância, na minha juventude, o comportamento dentro de casa era um comportamento disfuncional. Mas tinha uma coisa que meu pai fazia, que isso foi curando a nossa geração. Porque meus pais foram os primeiros a se converter. E ali começou o ajuste de Deus. E meu pai ele fazia o seguinte: todos os dias, às 7, era às 6h30, 15 para as 7, ele tinha que sair para trabalhar. Às 6h30, ele acordava todos os filhos e lia o Salmo 91. Eu sei o Salmo 91 de cor, porque era todos os dias ele fazia isso. Todos os dias eu via meu pai de joelho orando
pela família. Era um caos, irmãos. E mesmo ele, com o comportamento dele conosco, com os filhos, e hoje eu entendo que nossos pais não sabiam fazer diferente. Eles não tinham sido ensinados. Mas ele estava aprendendo. E foi aos pés do Senhor que ele resgatou a minha vida. E eu aprendi... eu sempre falo que eu vim para Jesus por amor, porque eu amei Jesus. A primeira vez que eu ouvi um hino evangélico, eu já comecei a amar Jesus. Despertou o meu espírito. E eu tinha 5 anos de idade. Por isso, irmãos, cante para seus filhos. Fala da palavra de Deus para os seus filhos. E o Luiz Antônio estava falando assim, né, que vem de casa, vem da segurança de casa, né? Os filhos têm essa segurança, mas o caráter, ele é formado ali. É dentro de casa que foi formado o teu caráter. Às vezes, você não sabe por que você faz alguma coisa, mas, às vezes, você não parou para olhar toda a cura que Deus tem na tua vida. Você só está repetindo o comportamento que você aprendeu lá na tua casa. E Deus já te curou. Então, hoje, você vai pegar essa cura e vai... replicar ela para 1000 gerações. E essa aliança, ela é visível e ela é eterna. Então, Apocalipse 11:19 está escrito assim: foi vista a arca da sua aliança. Então, abriu os céus e tinha lá. E o que significa essa arca? A presença de Deus no lar. Deus está presente no lar. Representa a fidelidade imutável de Deus. Isaías 54:10 está escrito assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. E o que tem dentro da arca, queridos? Vocês lembram que tem dentro da arca? O que foi colocado lá? Escola Bíblica Dominical, está escrito lá, foi colocado dentro da arca um pouco de maná. Foi colocado a vara de Abraão que floresceu e as tábuas da lei. Então veja, até eu estava dizendo aqui, então porque no dia que estávamos ruins, ela orou a Deus. E Deus proveu aquela necessidade financeira. E eu estava aqui do lado agora, amor, pensando, mas isso tem a ver com aliança? E o Espírito Santo me lembrou desse versículo aqui e falou assim: na aliança tem provisão. Aleluia. Na aliança tem provisão. Na aliança com Deus, Ele vai prover tuas necessidades. Maná é vestimenta, é comida, é o dinheiro, que é a questão moderna que nós precisamos para dar as nossas atividades. Vai ter ali a autoridade dada por Deus para o marido e para a mulher, para juntos, porque diz a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se 2 concordarem na terra, está ligado aos céus. É marido e mulher. Então, se você tem autoridade na aliança, você tem direção na aliança, que é a lei, a palavra de Deus diz, vai por esse caminho, e você será bem sucedido. Quando às vezes a gente encontra um casal que está com dificuldades nas finanças, porque daí não sabe nem por onde começar para organizar as finanças, no relacionamento, porque não sabe nem por onde começar a organizar. Ah, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada e agora, como é que eu vou resgatar? Sabe, existe uma direção de Deus para todo aquele que chega e busca e pede. Nós tivemos a oportunidade de orar com um casal uma vez e o marido tinha traído e a mulher estava muito revoltada. E ele já tinha pedido perdão, ele já tinha se colocado e tudo. E ele confessou a Deus, ele chorou e ele falou, eu quero resgatar. Eu quero resgatar a aliança que eu fiz com ela. Eu sei que eu quebrei, mas eu quero. E foi muito interessante que nós orávamos com ele aqui, e o Senhor estava tratando com ela ali, porque ela nós estávamos numa reunião e ela tinha saído correndo. E aí a gente alcançou ela, e ela já não estava mais com aquele coração machucado e doído. E aí Deus trouxe uma reconciliação naquele casamento, mas ele chegou e confessou. Então, nós precisamos saber aonde está
o machucado dessa aliança? Aonde está a marca dessa aliança que nós precisamos pedir para que o Senhor venha passar o fogo e alinhar tudo novamente? Amém. Bem, aqui eu vou avançar um pouquinho, que o nosso tempo já caminhou. Mas é importante dizer para vocês que vai ser um tema de um outro dia, mas Isaías 11, 2 está escrito assim: repousará sobre ele é Jesus. Conta aí, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. 7 Espíritos. Repousará sobre Jesus, que também são os 7 Espíritos, está lá no candelabro, lá em Apocalipse. Mas veja, Jesus, ele rasgou o véu do templo de cima para baixo. Então o lugar santo foi revelado, e o santo dos santos foi revelado. E não precisava mais sacerdote entrar lá a cada ano. Qualquer pessoa via que estava a arca ali. Todas as pessoas estavam enxergando. Mesmo assim, nós agora com acesso a Jesus, porque ele rasgou tudo isso, às vezes somos cegados e não conseguimos entender e ver o que é que ele está fazendo. Não compreendemos sequer que Jesus está atuando na nossa vida, porque nos falta... Irmão, levanta a mão assim, fala assim comigo. O Espírito de Deus... O Espírito de Deus está sobre mim. Está sobre mim. Está no meu coração. Está no meu coração. Vivifica em mim, Senhor. Vivifica em mim, Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento. E temor do Senhor. E temor do Senhor. Amém. Amém? Receba. Mas o que pode impedir que a gente enxergue? Então eu vou passar bem rápido nisso. Primeiro, não clamar a Jesus. Vocês acabaram de clamar a Jesus. Receberam. Amém? Mas tem as maldições da desonra aos pais. E diz assim, que aquele que amaldiçoou seus pais, Provérbios 20, 20. Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Apagar a lâmpada quer dizer falta de revelação, de entendimento e discernimento. Roubar pai e mãe. Provérbios 28, 24. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. E o terceiro, Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem pega ou quem nega a obediência à sua mãe, os corvos do vale os arrancarão e os filhotes da águia serão consumidos. Serão comidos. E pelos filhotes da águia serão consumidos. Então perde a visão, perde a direção, anda sem rumo, é cego, não vê a glória de Deus, não tem direção na vida, não tem senso de destino e se encontra muitas vezes pulando de ministério em ministério, relacionamento em relacionamento. Pastor Osmar, já aconteceu? Nossa vez aconteceu só lá na Batista, lá no Cajuru. Aqui acho que não acontece. Chega alguém e fala, pastor, já passei por muitos ministérios. Muitos ministérios. Esse eu quero ficar, pastor. Eu gosto desse lugar. Lá o Senhor me fizeram não sei o que. Lá não sei o que lá. Não sei o que outro, que outro. Aqui uns dias fala, pastor, não dá mais. E decola para o 11º ministério e vai. Não firma-se. E às vezes faz isso também com família. E às vezes a gente atende pessoas e fala assim, como é que estão seus familiares? Faz 10 anos que eu não falo com meu irmão. Sério? 10 anos. E teu pai? Não me comunico com meu pai. Eu estava atendendo uma pessoa e falou, trabalha com o pai, não conversa com o pai. Eu falei, misericórdia, gente. O que é isso? Então, falta algo. E aqui tem uma coisa importante, que é, Deuteronômio 23, versículo 2, fala assim, o bastardo não entrará na congregação dos justos até a sua 10ª geração. Já leram esse versículo aí? O que significa? Quem é o bastardo? É aquele que foi gerado fora da aliança do casamento. Então, se eu estou num casamento, unido com o meu cônjuge, um homem e uma mulher, estão unidos, e geram um filho, e não houve aliança antes, aquele é bastardo, ou bastarda. E não entra na congregação dos justos, até a 10ª geração. A gente sempre escuta, maldição até a 3ª e 4ª, bênção até a 1000ª, e aqui diz, até a 10ª. Único lugar. E o que significa a congregação dos justos? Qual é a congregação dos justos? Naquela época não existia igreja. Qual era a congregação? A família. Essa era a congregação. E hoje qual é também? A igreja. Então aquele que está
gerado em bastardia, é uma pessoa que está debaixo de uma maldição e ela tem dificuldade nos relacionamentos familiares. Ela não consegue manter um relacionamento saudável com a família, com os pais, com os irmãos, com os filhos e com a igreja do Senhor. Se sente um intruso na família, se sente um intruso ou intrusa na casa de Deus, como se não fizesse parte daquele lugar. Sabe aquele sentimento de não pertencer? Parece que não sou desse lugar. E você diz assim, não, mas meu pai e minha mãe, eles casaram na igreja e tudo. E 10 gerações para trás. Né? Eu descobri agora há pouco tempo. Né? A gente vai descobrindo essas coisas e tem que orar. Mas qual é a boa notícia? Jesus quebra isso, amém? Porque Jesus é aquele que levou todas as coisas. Se nós formos falar nesse aspecto, né? Ele, na família dele tem muitas uniões bastardas na linhagem de Jesus. Se você ler todo o Velho Testamento. Por que era isso? Incesto, entre tudo. Porque ele ia levar tudo isso na cruz do madeiro. Na cruz do madeiro, né? Verter seu sangue por tudo isso. Então ele já venceu isso. E nós vamos orar depois, caso isso tenha acontecido contigo, tá? Mas é importante dizer aqui o seguinte. Chegou um momento em que acaba o Velho Testamento. E os 2 últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias 4, versículos 5 e 6. O que está escrito lá? Leia para nós, por favor. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A terra, irmãos, nós viemos de onde? Da terra. E diz aqui o seguinte: se então os filhos e os pais não estiverem unidos, haverá maldição. Haverá maldição. E Deus está dizendo, tem que viver em unidade. Por quê? Porque Deus, pense o seguinte, Deus não quer apenas que você esteja em harmonia, você com a sua esposa. Ele quer que a próxima geração esteja ligada. Se a próxima geração não está ligada, há uma quebra. Isso é maldição do ponto de vista de Deus. E o que o maligno faz? Ele coloca coisas nas nossas vidas para quebrar o relacionamento, esse legado, essa perpetuação da fé e da bênção na família. E Deus está interessado em unir a todos. Agora, é interessante que Jonatas, ele chega para Davi e fala assim, Davi, jura de novo para mim que você tem aliança comigo. Você já leu esse versículo? Está ali em 1 Samuel 20, 17. Jonatas fez com que Davi jurasse novamente. Renovação de votos. Quem aqui é casado? Você já fez renovação de votos? Nós já fizemos mais 5. Quem tem mais de 25 anos casado aqui? Aí. Então você provavelmente deve ter renovado os votos com bodas de prata, né? Então, eu e minha esposa, nós já renovamos os votos muitas vezes. Trocamos de aliança pelo menos umas 3 vezes, eu acredito. Até chegar nos 25 anos. Por quê? Porque a gente achou que era interessante para nós. Nós queríamos renovar a nossa aliança, devido ao nosso amor, e fomos lá e compramos uma... Que aliança você quer agora? Eu quero uma aliança de tal jeito. Compramos aquela aliança, fizemos uma cerimônia, trocamos a aliança de novo. Renovamos os votos. Depois trocamos uma outra. E agora colocamos essa aqui, de 25 anos, e vamos deixar ela, eu creio que até os 50. Né? Porque essa aqui é bonita, né? É bem legal. Eu gosto dela. A renovação dos votos é onde nós afirmamos a Deus a nossa aliança e é onde a gente deixa algumas coisas para trás. Irmãos, às vezes a gente acha que traição é só quando sai com outra pessoa. Não, traição é falar mal. Fala mal da minha família, fala mal do meu esposo, fala mal das coisas que eu tenho. Às vezes você não ora, mas passa o dia reclamando. E reclamação é uma oração a Satanás. Então, eu prefiro orar. E a oração é a ação. Você vai agir durante o teu dia abençoando. Então, nós abençoamos a nossa aliança. Senhor, nós queremos novamente renovar a nossa aliança para que aquelas coisas erradas que a gente fez fiquem aos pés da sua cruz. Então, tem um teólogo presbiteriano que veio lá no século XVI,
Thomas Boston. E ele escreveu uma frase bonita, diz assim: uma aliança é ofensiva e defensiva. Uma aliança, vamos repetir? Uma aliança é ofensiva e defensiva. Então, vê lá, defensiva por quê? Protege contra ataques espirituais, mágoas, tentações. Um protege o outro e os dois estão seguros. Mas ela é ofensiva porque quando nós dois juntos em oração entramos no reino espiritual e vencemos todas as coisas. Lutamos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente até para que os nossos, aqueles que estão conosco, aqueles que Deus confiou a nós, possam ser abençoados. Nós quebramos agora para que eles vençam no futuro. Compreenderam isso? Quebramos agora para que eles vençam no futuro. Por quê? Se nós estamos aqui, nós vamos lutar para que a vida deles comece a partir daqui e não lá de baixo. Nós vamos desenvolver o máximo possível e vamos saltá-los daqui de cima mais para cima. Essa é a nossa atitude ofensiva na aliança de uma só carne que nós temos. E quando nós quebramos, né, tudo que vem lá de trás, numa concordância, como nós fizemos o acordo ontem, nós liberamos a bênção para os nossos filhos, para 1000 gerações para frente. Então é agora. Não é, você não vai viver o seu futuro lá sem fazer nada agora. Não adianta ficar só na idealização. É agora que você tem que agir. E o reino de Deus, né? Eu gosto muito de fazer esse louvor, essa intercessão junto com a igreja do Senhor. Porque é nessa unidade que a igreja arromba as portas do inferno. Então, se o inimigo estava enganando até agora, mentindo para vocês, mentindo para mim, que aquelas coisas não tinha como mudar, não tem como ser diferente, essa mentira vai cair por terra. Porque a unção que quebra todo jugo vem do nosso Pai Celestial. Exatamente. Agora, o povo do meu cônjuge será o meu povo. Os inimigos dela, meus inimigos. Você pensa assim? Tem gente que casa e fala: casei com você, mas eu não quero a tua família. Não dá certo, gente. Uma aliança significa uma união. Então, nossos filhos, né? As famílias das nossas 2 noras são nossos amigos. Porque nós mostramos aquela foto ontem para vocês aqui, quem estava aqui ontem viu? Tem 3 famílias ali. A nossa e a família das nossas 2 noras estavam ali. O que significa? Que nós nos ajuntamos com eles e agora eles para nós são família. Nós os defendemos, nós os abençoamos, os honramos, eles fazem da mesma maneira, nós estamos juntos e aliançados. O mais novo agora está namorando e a família dela também é muito cristã, ela é líder na igreja, trabalha com adolescentes, uma querida ela, e nós temos amizade com essa família. Por quê? Porque nós estamos nos aliançando famílias. E aí vamos descobrir, engraçado e muito bacana, que tem um amigo nosso, que é muito amigo nosso, que os nossos filhos são amigos faz bastante tempo, esse nosso mais novo, e o filho dele, que ele é irmão de um rapaz casado com uma moça, que é irmã do pai da minha futura nora. Meu Deus! Ligou esse negócio todo. Eu gostava muito dessas pessoas. E agora, daqui um pouco, provavelmente nós estaremos ligados por laços de sangue. Isso é muito bacana. Um almoço de domingo, quando convidamos todo mundo, dá 22 pessoas. Então, assim, é básico. Então, a festa, imagina, né, irmãos? Então, se for fazer festa, vem todo mundo. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. E, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.